Existem feridas que não permanecem no tempo em que aconteceram. O acontecimento termina, as pessoas vão embora, a infância passa, a escola acaba, os lugares mudam, mas aquilo que foi sentido continua procurando uma forma de existir dentro de nós. Hoje quero falar sobre uma dessas feridas. Quero falar com os corações que aprenderam cedo demais a sensação de não serem escolhidos. Com quem conheceu ainda criança, o constrangimento de entrar em um lugar e sentir que ninguém desejava a sua presença. Com quem teve seu corpo transformado em motivo de brincadeira, sua maneira de falar imitada, sua inteligência ridicularizada, sua sensibilidade tratada como fraqueza, sua aparência utilizada como argumento para diminuir seu valor. Quero falar também com a pessoa adulta que acredita ter deixado tudo isso no passado, mas ainda sente o coração apertar quando alguém demora para responder. Quando percebe uma mudança no comportamento de quem ama, quando não recebe um convite, quando é substituída, quando outra pessoa parece mais bonita, mais interessante, mais desejada ou mais bem-sucedida. Porque algumas feridas não desaparecem quando crescemos, elas apenas aprendem a continuar existindo de alguma forma. A criança que um dia perguntou silenciosamente: por que ninguém me escolhe? Pode se transformar no adulto que aceita qualquer relação para não ser deixado. A criança que precisou conquistar a atenção pode se tornar o adulto que vive tentando impressionar. A criança ridicularizada pelo corpo pode passar décadas diante do espelho tentando corrigir uma sentença que outras pessoas colocaram sobre ela. A criança excluída pode entrar em todos os ambientes procurando por alguém que reconheça o seu valor, sem nunca encontrar. O perigo é quando a rejeição deixa de ser apenas aquilo que aconteceu e começa a se tornar uma expectativa. A pessoa entra em relações esperando ser abandonada, entra em grupos procurando sinais de que não pertence, entrega seu amor onde não há espaço, confia em quem não merece, recebe amor desconfiando de quando ele terminará, interpreta pequenos acontecimentos como confirmações de uma antiga certeza. No final não dá certo. Talvez alguém tenha rejeitado você durante alguns minutos, alguns meses ou alguns anos, mas a ferida pode ter ensinado você a continuar essa rejeição por décadas. A pessoa que te fez mal foi embora, mas as lembranças ficaram. A escola terminou, mas a vergonha encontrou um ninho no seu coração. A brincadeira acabou, mas o que ela deixou te marcou. O relacionamento terminou, mas você continuou perguntando o que havia feito de errado, se convencendo que não foi o bastante. Algumas dores se tornam duradouras, não porque existe uma condenação invisível perseguindo você, mas
Porque aquilo que não foi compreendido continua movimentando pensamentos, escolhas, vínculos e maneiras de interpretar a própria existência. Quando uma criança ou um adolescente é exposto repetidamente à humilhação, algo pode começar a se organizar por dentro. Deixa de ouvir apenas uma piada e passa a carregar uma identidade construída pela crueldade de quem sequer possuía maturidade para compreender o tamanho daquilo que estava fazendo. Existem pessoas adultas vivendo sob sentenças proferidas por crianças de 12 anos, por crianças que mal compreendiam a própria vida. E de alguma forma o poder dessas palavras ou comportamentos agressivos ganhou espaço e te acompanhou por décadas, ganhando dentro da sua consciência uma autoridade que nunca deveria ter recebido. Talvez tenham rido da sua roupa, do seu cabelo, da sua voz, do seu corpo, do seu jeito de andar, da sua família ou de alguma característica que você não tinha poder algum para mudar. E você acreditou porque até quando aquelas almas infantis vão determinar o rumo da sua vida? Naquela idade você ainda não possuía ferramentas o suficiente para separar a ignorância do outro da verdade sobre você. Mas agora tem. Não queira uma vida que não te pertence. Entenda e valorize a sua. Porque quando você transforma a existência em uma comparação permanente, sempre encontrará alguém que possui alguma coisa que você não possui. Sempre haverá alguém mais jovem, mais bonito aos padrões, mais rico, mais reconhecido, mais desejado, mais habilidoso em alguma coisa. Se o seu valor depender de vencer essa competição, sua consciência nunca encontrará descanso. Você não está competindo apenas com uma pessoa, sua mente está competindo com bilhões de pessoas. E ainda por cima está comparando a totalidade da sua existência com pequenos recortes da existência dos outros. E uma coisa que você não considera é que você conhece suas inseguranças, seus erros, suas contas, seus medos, seus dias ruins, suas fotografias ruins, suas frustrações, suas noites de solidão do outro. Muitas vezes conhece apenas a parte que ele decidiu mostrar, ou que você inventou dele. Ainda assim, pega o bastidor da sua vida e compara com a vitrine da vida dele. Depois utiliza o resultado para condenar a si mesmo. Não faça isso com a tua alma. Existe uma diferença entre desejar crescer e desprezar aquilo que você enquanto cresce. Existe diferença entre olhar alguém como inspiração e transformar essa pessoa em argumento contra a própria existência. Você pode desejar mudar seu corpo sem odiar o corpo que lhe permitiu chegar até aqui. Pode desejar outra situação financeira sem tratar sua história como algo medíocre. Pode desejar amor sem concluir que sua solidão é prova de fracasso. Pode admirar alguém sem transformar a luz dessa pessoa em sombra sobre
desistido, a profissão que não aconteceu, a família que imaginou construir, o filho que não teve, o relacionamento que não permaneceu, a pessoa que amou e que não as amou da mesma maneira, o pedido que nunca chegou, o retorno que nunca aconteceu, a versão de si mesma que não encontrou espaço para existir. Sei que o coração pesa e dá vontade de chorar por uma vida que nunca aconteceu, uma vida imaginada e não existe vergonha nisso. não espiritualize a dor Para fingir que ela não existe, não diga era para ser assim, apenas para não sentir. Sinta, chore, se precisar. Reconheça o tamanho daquela expectativa. reconheço o amor que existiu em você. Mas compreendo uma coisa: o fato de alguém não conseguir corresponder ao seu amor não transforma o Seu amor em vergonha e também não transforma você em um ser insuficiente. nem todo amor que sentimos será. Uma casa onde poderemos morar. Alguns serão apenas caminhos pelos quais nossa alma passará. Amar alguém não cria nesse alguém a obrigação De permanecer, Ser amado por alguém também não cria em você a obrigação de permanecer. onde já não existe verdade. a maturidade espiritual Começa também quando compreendemos que deixar partir Pode ser uma forma de amor. Você precisa aprender a existir sem precisar ficar sendo confirmado por alguém, sem precisar de uma mensagem para sentir valor, sem precisar de curtidas para sentir presença, sem precisar ser desejado para sentir beleza, sem precisar ser chamado para sentir importância, sem precisar ser necessário para acreditar que merece permanecer. A validação externa é agradável, mas é um alimento incapaz de sustentar a alma por muito tempo. Olhe para aquela criança que você foi. Você não precisa ser mais um apontando o dedo ou criticando ela. Acolha ela. Ela não precisava aprender a odiar o próprio corpo. Precisava encontrar alguém que dissesse com firmeza que a crueldade daqueles outros não definia sua identidade. Então diga para ela o valor que ela tem. Olhe pra você agora. Talvez esteja na hora de dizer aquilo que ninguém disse. Naquela época eles não tinham autoridade para definir quem você é. Uma pessoa pode não desejar sua companhia e ainda assim você continuar tendo valor. Alguém pode não se apaixonar por você e ainda assim você continuar sendo digno de amor. Uma oportunidade pode não escolher você e ainda assim sua história continuar tendo um propósito maior. Um grupo pode não compreender sua maneira de existir, e isso não significa que sua existência esteja errada. Não entregue à rejeição o poder que ela nunca deveria ter recebido, e
principalmente. Não continue fazendo consigo aquilo que já fizeram com você. Se o mundo um dia zombou do seu corpo, não transforme seu espelho em outro agressor. se alguém disse que você não era suficiente, não dedique a vida inteira a repetir aquela frase. se alguém abandonou você, não se abandone junto. Se alguém não reconheceu seu valor, não transforme a cegueira daquela pessoa na sua maneira de enxergar. Você sofreu bastante com aquilo que veio de fora. Não permita que a ferida continue se espalhando por dentro. A luz não pede que você negue sua história, Pede que não construa sua identidade sobre a dor que as outras pessoas causaram. Você não é somente aquilo que lhe aconteceu. Há uma consciência em você que existia antes daquela rejeição, que continuará existindo depois que a ferida perder a força. A cura não precisa começar com uma declaração grandiosa. Às vezes ela começa quando você simplesmente decide interromper uma violência antiga. Pare de utilizar a rejeição que sofreu como prova contra si. Pare de transformar a felicidade dos outros em acusação contra a sua vida. Pare de visitar mentalmente portas fechadas enquanto existem caminhos inteiros abertos à sua frente. Chore aquilo que precisava ter sido diferente. Reconheça aquilo que você desejou e não recebeu, mas depois permita que a vida continue. Porque uma história não termina apenas porque algumas possibilidades terminaram. A vida é cheia de possibilidades. Há mais existência em você do que aquilo que perdeu. Há mais caminhos do que aquele que fechou. Há mais amor do que aquela pessoa que não conseguiu corresponder. Há mais beleza do que o padrão que ensinaram você a perseguir. Há mais pertencimento do que o grupo que um dia rejeitou você. E existe Principalmente algo que talvez você precise compreender definitivamente. Você não veio a este mundo para passar a vida inteira convencendo outras pessoas de que quer ser feliz, que merece estar aqui. Agora viva, viva como alguém que compreendeu que rejeição dói, mas não define, que abandono machuca, mas não encerra, que algumas pessoas vão embora, mas você não precisa ir embora de si mesmo, porque elas te deixaram. Certos sonhos não aconteceram, mas outros ainda podem nascer. Seu corpo talvez não seja aquele que você imaginou, mas continua sendo a casa da consciência que atravessa esta experiência. Algumas cicatrizes permanecerão, mas a cicatriz não é ferida aberta. Algumas feridas demoram para aceitar aquilo que a consciência já entendeu. Você merecia ter sido protegido em momentos em que foi exposto. Merecia ter encontrado palavras mais cuidadosas quando
ainda estava aprendendo a compreender quem era. Merecia ter sido mais acolhido em lugares onde recebeu julgamento. Talvez merecesse ter sido amado de uma forma que aquela pessoa não conseguiu oferecer. O que aconteceu não pode ser refeito, Mas a maneira como você Passa a cuidar de si. depois disso ainda pode mudar. Muita coisa. Você já carregou tempo demais o peso de palavras, ausências e escolhas que pertenciam também às limitações de outras pessoas. Esperamos que daqui para frente você consiga caminhar com um pouco mais de ternura por si mesmo. Que consiga olhar para a própria história sem vergonha, para o próprio corpo sem desprezo e para as próprias necessidades, Sem se sentir um peso. que as lembranças difíceis deixem de ser sentenças e passem Aos poucos, a ocupar apenas o lugar que lhes pertence. uma parte da sua história. Nunca a definição inteira de quem você é. E quando houver dias em que tudo isso parecer distante demais, não se obrigue a estar curado. Apenas não volte a ser cruel consigo. Há muita coisa em você que ainda merece ser conhecida, vivida, amada e construída. Sua vida não terminou nas pessoas que não ficaram, nos lugares onde não coube, Ou nas versões de futuro que não aconteceram. Continue, Mas continue com cuidado. você já sofreu o suficiente tentando merecer um lugar No coração dos outros, Talvez esteja chegando o momento de aprender com calma oferecer um lugar seguro para você dentro do seu próprio coração. Que Deus cuide das partes suas que ainda estão cansadas, Que a luz alcance aquilo que você ainda não consegue compreender. E que aos poucos você encontre dentro de si a mesma bondade que tantas vezes ofereceu ao mundo. Você não precisa ter todas as respostas agora. Precisa apenas parar de abandonar a pessoa que atravessou tudo isso e ainda está aqui. E que quando a solidão perguntar quem ficou depois de tantas partidas, Que você consiga olhar para dentro, talvez ainda com algumas lágrimas, Mas com uma serenidade responder: eu fiquei. e desta vez